Uma das coisas mais controversas sobre o filme do Michael Jackson é a questão do roteiro, que simplesmente acredito que seja a única coisa que as pessoas encontraram para criticar nesse filme. Bem, se você mora numa caverna, acho que você percebeu que na última quinta-feira foi lançado o filme do Michael Jackson, o maior astro do pop, né? O famoso rei da música pop. E eu assisti logo quando lançou, né? Praticamente, assim como muita gente. E uma das coisas que as pessoas mais perceberam é que esse filme ele é um filme muito raso. E raso em que sentido? Raso no sentido de ele passa muito pela vida do Michael, né? Quase do início, né? Desde quando ele era criança até a metade da vida dele ali em 87. E nesse meio tempo, né? Ele passa por diversas coisas, coisas boas, coisas ruins, coisas da família, coisas da carreira e tal. E muita gente fala que é uma passagem muito simples, não tem muito aprofundamento em nada. E eu tenho que, de certa forma, concordar que eu acho que poderia sim ter um aprofundamento em alguns temas. Porém, eu pergunto para essas pessoas que estão criticando o filme dessa forma: como? Como que você desenvolve algo mais complexo do que já foi desenvolvido em um filme de apenas 2 horas? E mesmo que ele tivesse 2 horas e meia, 3 horas. Como que você aprofunda algo que é tão complexo, a vida de um cara que, além dele ter sido um dos mais famosos do mundo, a vida dele não é que nem a de nós, meros mortais. A vida dele tem muitos e muitos detalhes, desde os traumas da infância dele, polêmicas ao redor da sua carreira, relacionamentos com pessoas famosas, amigos, casamentos, divergências, rivalidades com outros artistas. Eu te pergunto como que seria aprofundado algo do tipo. E se você ainda não assistiu, eu te digo, se você é um cinéfilo, se você realmente gosta de analisar o filme titim por titim, com detalhes, com uma pegada mais profissional, eu aposto que você vai odiar esse filme. Apesar de tudo estar relativamente bem feito, como por exemplo a fotografia, a edição, o cenário, a figurina, tudo sensacional, o roteiro de fato ele é muito raso, ele acaba tratando o Michael Jackson como um bom mocinho, né, como se ele não tivesse nenhum problema e tal. Até aí eu realmente acredito que você não vai gostar. Agora, se você é uma pessoa comum, fã do Michael, adora as músicas dele, vai lá só pra ver os shows, né, a performance dele no palco e como que essas músicas são no cinema, você vai simplesmente amar esse filme. Esse filme não foi feito para ganhar Oscar, esse filme não foi feito para ser uma obra cinematográfica, uma peça de arte em meio a outras obras. Não. O foco dele era fazer uma obra divertida para quem realmente gosta do cantor. E se você vai com esse intuito, né, com essa cabeça de não esperar nada muito aprofundado sobre a vida dele e vai para se divertir, realmente para ouvir as músicas, para ouvir os shows, porque eles reconstroem vários shows, né, várias músicas que ele cantou na época. Hoje em dia, você vai simplesmente ter uma experiência espetacular, praticamente perfeita, e eu gostei muito da forma como foi tudo muito bem trabalhado. A parte que eu mais gostei, né, desse filme é tanto a forma como eles trabalham a câmera, então é tipo aquelas steadicams que quando o artista tá cantando no palco, chega um cara com uma câmera assim bem no rosto da pessoa, né, que ele fica indo e voltando. Achei muito legal. A questão da mixagem de som, realmente o eco que colocam e a altura, o volume das músicas é tão alto que você realmente sente como se estivesse em um show. Eu achei que essa questão da experiência na qual você sente assistindo esse filme ficou simplesmente perfeita. Eu achei muito, muito boa mesmo. O Jafar Jackson, né, que é o sobrinho do Michael, que está fazendo, né, está interpretando o Michael nesse filme. Eu também achei assim que, como ator, eu acredito que existam atuações melhores, mas como performance, né, como canto, como dança, também achei assim sensacional. Ele disse que treinou muito para conseguir chegar, né, a aparecer, né, com o Michael durante o filme, e eu achei que ficou sensacional, ficou incrível a performance dele. Tem vezes que você realmente acredita que seja o Michael no palco, parece que ele voltou à vida ali na telona, né? E todos os aspectos, assim, de reconstrução de cenário, de maquiagem, de roupas, cara, assim, tá tudo muito bem feito. Foi investido um valor pesado nesse filme, tanto em questão de marketing quanto em questão de produção, e muito provavelmente vai dar muito retorno, afinal de contas, né, um dos maiores cantores do planeta. E tanto que uma coisa que me chamou muita atenção foi as notas no Rotten Tomatoes, né? Que, por exemplo, os críticos deram apenas 38%, né? Ou seja, seria tipo um 3,8% pro filme, ou seja, seria um filme ruim. Porém, as pessoas deram 97% de 100. Então seria tipo 9,7%, quase perfeito. E realmente, para pessoas comuns, o filme ele é sensacional. O filme é uma experiência, né, audiovisual, é uma coisa que você
sente como se estivesse revendo, né? Se você viu um show do Michael Jackson na vida real, muito provavelmente você vai sentir essa sensação de novo, o que é simplesmente fenomenal. E a única coisa que eu consigo ver as pessoas criticando esse filme é a questão do roteiro, que poderia ser diferente, né? Talvez faltou um aspecto aqui e ali que pudesse ser mais relevante, né, para a história dele, ou poderiam ter trabalhado de uma outra forma, mas a única coisa que eu não consigo concordar é: deveria ter aprofundado mais, deveria ter passado por como foi as nuances dos conflitos das relações deles. E pra essa gente eu falo, gente, pelo amor de Deus, se eu quisesse ver como foi de fato a vida dele, né, na vida real, eu ia assistir um documentário. Eu não ia pro cinema para assistir um grande show, que é basicamente o que esse filme entrega. Desde os trailers já estava muito claro que não ia ser algo super aprofundado, um filme estilo documentário. Não. Ia ser um grande clipe, né? Um clipe gigantesco de 2 horas, que seria para fãs. Eles têm um público específico. Tanto que eu comparo esse filme com filmes de herói, né? Filmes da Marvel, que tá longe de ser uma obra cinematográfica contemplada no mundo inteiro, porém para fãs. Muito provavelmente eles vão se divertir muito, e esse sempre foi o objetivo desse projeto, sempre foi atrair a atenção do público comum, né, do público fã, e lucrar com ingressos nesse processo. Tanto que eu vi muita gente, inclusive, comparando outras obras, né, do Michael Jackson, como Jackson, Um Sonho Americano, dizendo que seria muito melhor se eles tivessem trabalhado de uma forma mais realista, com meandros e detalhes da vida deles e tal. Aí eu te pergunto, se você queria tanto ver Jackson's Um Sonho Americano, por que você não vai assistir Jackson's Um Sonho Americano? Eu tenho certeza que os criadores desse filme, eles olharam e falaram, poxa, já temos tantas obras baseadas na vida real, né, de que a vida dele já foi tão documentada e já tem tantos detalhes espalhados em outras obras audiovisuais, por que a gente não faz um tributo para ele, né? Por que a gente não faz o básico ali da história dele, colocamos várias músicas, colocamos algo épico, e passamos para a nova geração, para uma geração que não conheceu como que é o Michael Jackson, né? Quem é o Michael Jackson? Porque quem nasceu depois dos anos 2000, 2005, como eu, por exemplo, não faz a menor ideia como foi, o quão grande Michael Jackson foi. Quantos prêmios, quantas premiações, como ele era falado. Tipo, eu sei que ele era muito conhecido, mas será que se eu andasse na rua e perguntasse para qualquer pessoa, todo mundo conheceria ele? Ou não? Em quantas matérias, quantas notícias ele saía, quantas vezes eu via a cara dele por semana? Eu não faço a menor ideia disso. E esse filme me deu muito interesse de ir atrás da história dele, de entender mais quem é ele. E esse sempre foi o objetivo desta obra. Não faz sentido querer comparar ela com um documentário, porque esse nunca foi o propósito, né? Isso nunca foi a ideia. Inclusive, em questão de direção, eu achei que ficou fenomenal, porque eles sabem trabalhar muito bem essa questão do calmo, de só em momentos que ele tá em casa sem fazer nada, ou sei lá, comendo pipoca, assistindo um filme, há momentos épicos que ele tá cantando para milhares de pessoas dentro de um estádio. Eu achei esse equilíbrio, né, a forma como ele trabalha, né, o diretor, de forma excelente, né, a forma como o Antoine Fuqua trabalha, né, essa questão dos altos e baixos, né, do épico dentro desse filme. E eu enxergo algo engraçado em tudo isso, é que parece que tem gente que faz questão de odiar esse filme. Parece que é um prazer odiar esse filme. E se o filme realmente fosse ruim, se eu realmente olhasse e falasse, pô, isso aqui é horrível, não, isso aqui tem graves problemas, tem problema no roteiro, tem problema nas roupas, tem problema na coreografia, tem problema na gravação, eu ia ser honesto. Eu ia chegar e falar, olha, realmente é ruim, beleza, você pode gostar de coisas ruins. Eu falo, né, que você não tem problema nenhum gostar de coisa ruim, inclusive eu gosto de várias, mas eu falo, pô, não faz muito sentido, né, você aplaudir uma parada ruim. Mas não é o caso. Não é o caso mesmo. O único problema que eu vejo as pessoas comentando sobre esse filme é que ele é raso, que até eu não vejo exatamente como um problema, porque ele foi projetado dessa forma. E qualquer outra coisa, como fotografia, como elenco, como atuação, como roupas, como cenários, como todo o resto da obra, é excelente, é incrível, é muito bem feito. Então como que eu posso falar, né, que é uma obra ruim, sendo que tá todo mundo amando, e até essa parte pior, acaba que você passa pano de boa, né? É algo bem ignorável, principalmente se você gosta dessa experiência dentro do cinema, né? E bem, outro aspecto, né, que a galera falou que a história ela acaba do nada, né? Do nada você tá no final do filme e bum, tem uma tela final dizendo a história dele continua. Ou seja, o filme foi dividido em 2 partes, né? A história da vida dele acaba em 87, e aí todo o restante, né, de 88, 89 para frente, né, os anos 90 no geral, será trabalhado numa nova obra. E eu digo, ainda bem.
ainda bem que eles fizeram isso, porque senão, se as pessoas já acharam superficial a forma como foi trabalhada a vida dele dentro de um filme, aliás, metade da vida dele dentro de um filme, imagina se eles tentassem trabalhar a vida dele inteira dentro de um filme. Teria sido algo extremamente corrido, algo extremamente acelerado, o que já foi até que bastante, não vou mentir, né? Imagina se tivessem tentado trabalhar dentro de apenas um filme. Aí realmente teria grandes chances de ser algo ruim, realmente ruim. Mas ainda bem que eles cortaram o filme na metade. Eu não sei se tem história suficiente para um terceiro filme, eu acho que não. E eu também acredito que só 2 filmes já tá ótimo. Acho que dá pra contar a vida dele de forma legal, né? A primeira e a segunda metade. E sinceramente eu já tinha percebido isso tipo na metade do filme, porque eu pensei, nossa, ainda tá meio que na metade da vida dele e tá faltando, sei lá, 20 minutos ou meia hora pra acabar o filme. E aí eu pensei, pô, acho que eles vão cortar no meio, né? Igual foi o Aranhaverso, igual foi o Missão Impossível, né? Tá começando a virar uma coisa comum, né? Dentro do universo cinematográfico. E, dito e feito, assim o fizeram. Cortaram o filme no meio. E aí muita gente falou assim, então por que não faz uma série, né? Então se é pra contar tantos detalhes, por que a gente não faria uma série ao invés de um filme? E eu acredito que também, ainda bem que eles fizeram um filme, porque senão eu acredito que além do orçamento, eu duvido que eles iam disponibilizar mais orçamento, né? Caso fosse uma série, e daí eles teriam que trabalhar com muito mais tempo de tela, com muito menos dinheiro por minuto. O que faria com que essas partes de shows, essas partes épicas ficariam muito mais toscas, muito mais bestas, e não daria tanto impacto se fosse uma série. Inclusive um exemplo, né, de biografia, né, seriada, como por exemplo a série do Senna, no geral é uma série muito bem gravada, é uma série muito bem editada, né, com tudo muito bem produzido. Porém, eu honestamente achei ela chata. Eu realmente, enquanto eu assistia, eu senti que ela é muito repetitiva. Ela tem várias cenas de ação, porém todas elas são idênticas, né? Que é só o carro correndo pra lá e pra cá e essa tensão de será que ele vai ganhar ou não. E o próprio drama da vida dele eu também achei que ficou meio sem graça, meio qualquer coisa. E eu tenho certeza que aconteceria a mesma coisa com o Michael. Fora que tem muita gente que não gosta, né, de série, né? Se a gente pega, por exemplo, pessoas mais velhas, elas às vezes não gostam de séries, né? Preferem mais filmes porque estão mais acostumadas a isso. E, pô, justo o Michael, que eu acho que grande parte dos fãs dele tem aproximadamente 40 ou 50 anos, como que você vai colocar um formato que é algo muito jovial pra alguém que não tá acostumado com esse formato, sabe? Então eu acho que foi muito assertivo ter sido um filme, porque eles miraram muito bem no público. Eu tenho certeza que a galera de marketing pensou muito bem de que público que eles iam acertar, faixa etária, tipo de comportamento e tal. Eles souberam muito bem para quem focar essa obra, e eu acho que eles acertaram perfeitamente. Apesar de eu às vezes criticar obras de forma mais crítica, né, mais profissional, com detalhes de fotografia e tal, nesse filme eu entendo o propósito dele, eu entendo a ideia dele, e eu digo que quem tá criticando parece que às vezes quer criticar porque sim, parece que tem prazer em criticar uma obra só porque tá todo mundo se divertindo. E claro, eu não sou dono da razão, pode ser que eu tenha visto algum detalhe ali que ficou muito ruim, algum diálogo ficou muito tosco, uma fotografia, uma mixagem, alguma coisa que não ficou legal, e talvez eu realmente não tenha percebido. Se você percebeu, por favor, comente aqui nos comentários, né, bora discutir se realmente eu não tô viajando, ou se parece que quem tá criticando tem prazer em criticar esse filme. E no geral, se você é uma pessoa comum que ainda não assistiu o filme ou que quer assistir novamente, eu acredito que seja uma experiência muito bacana para fãs e para pessoas comuns, né, não críticos chatos de cinema, e eu tenho certeza que você vai se divertir muito assistindo o filme do Michael. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção, que esse filme ele se chama apenas Michael. E eu acho que eles vão colocar o nome do segundo filme como Jackson. Então por isso que eles separaram, né, essa questão do Michael e do Jackson. Eu não sei, é um chute meu, né? Pode ser que eu erre, né? Daqui a algum tempo a gente vai ver se eu acertei ou não. Mas no geral, é isso. Gostei muito de ter assistido esse filme, dessa experiência no cinema. E eu queria saber de você. Você gostou do filme? Não gostou do filme? Comenta aí e, por favor, se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva e é vídeo novo todo dia, então te vejo aqui amanhã. Valeu, falou!